Olá, queridos, eu sou o pastor Adal, eu congrego na comunidade Batista Criana com o pastor Roberto Casas e hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra profunda, uma palavra de Deus que mudará a sua vida, mudará a sua história. Então escute com atenção. A palavra de Deus, a Bíblia, diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quem é ele? Quem é aquele que não conheceu o pecado? Quem é ele que fez aquele pecado por nós? Aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Jesus nunca pecou. A Bíblia diz, João, que era um homem íntimo de Jesus, era o apóstolo do amor, ele diz em sua epístola, 1 João, ele diz que Jesus nele não havia pecado. Pedro, que é um homem mais prático, ele diz assim, ele nunca pecou. E Paulo, que é um homem que ele consegue argumentar, porque era um homem muito sábio, ele diz assim, ele não conheceu o pecado. Então Jesus, querido, nunca pecou. Nunca houve pecado em Jesus. Mas Deus fez Jesus pecado por você e por mim, para que nele, em Cristo, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Essa é a maior notícia do Evangelho. Por isso que o Evangelho significa boa notícia. E é essa boa notícia que eu estou trazendo para você hoje. Se você escutar um pouco, entender isso e receber isso no seu coração, você crê nisso, então você será salvo, você será justo. Olha que a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Então, querido, receba essa palavra em seu coração e compreenda que Jesus tornou-se pecado no seu lugar. Deus fez ele pecado no seu lugar, para que você fosse feito justo em Deus. Agora você é declarado justo por Deus. O que isso significa? Significa então que todos os homens da terra estão salvos, porque Jesus tornou-se pecado por todos os homens? Não, não significa isso. Significa que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então receberá o que Jesus fez na cruz. E o que Jesus fez na cruz tornou-se pecado no seu lugar. Tomou a sua culpa, a sua iniquidade estava nele. Olha o que diz em 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus carregou o seu pecado no corpo dele. Você lembra que Jesus, antes de morrer, ele foi açoitado e botaram uma coroa de espinho nele, e o que saiu dos ferimentos dos espinhos? Sangue. Quando os soldados lhe chicotearam, saiu sangue também. Então, todo o seu pecado estava no corpo de Jesus. Mas também havia o sangue sobre o corpo de Jesus. E o que a Bíblia diz do sangue? 1 João 7, a parte B do versículo, diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ora, veja só, o seu pecado está no corpo de Jesus, o sangue está no corpo, o sangue então purifica todo o seu pecado. Agora você é justo, você está justificado pela morte de Cristo naquela cruz, onde ele tornou-se maldito, carregou seu pecado e sua iniquidade para que você fosse purificado. Agora Deus declara você justo. Como é que você recebe isso? Por fé. Paulo diz em Romanos 1,16, diz que nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Veja bem que o Evangelho é o poder, mas para quem crê. Não é para todos, não é uma mágica. O Evangelho não é pregado e você é salvo porque ouviu. Não, você só é salvo quando você ouve o Evangelho, que é uma boa notícia do que Jesus fez na cruz, onde ele tornou-se pecado para que você fosse justo. Quando você recebe isso e crê nisso, então o Evangelho é poder, porque salva você. Agora você está salvo. Salvo de quê? Salvo da ira de Deus. Foi disso que você foi salvo. Você não foi salvo somente do inferno. O inferno é o lugar onde as pessoas vão porque pecam. É o local da condenação. Mas é a ira de Deus que está sobre todo aquele que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Então hoje, queridos, você está ouvindo essa palavra. Essa palavra é para você que talvez possa estar afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você esteve na igreja, passou um tempo na igreja e agora, infelizmente, por algumas coisas que aconteceu na sua vida e você se afastou, alguma decepção, talvez você olhou para homens e se decepcionou e por isso está afastado. Eu quero lhe convidar hoje para que você receba esse presente de Deus, a graça de Deus, que mandou Jesus para aquela cruz, fazendo ele pecado no seu lugar, para que nele você fosse feita a justiça de Deus. Esse é o Evangelho da justificação em Cristo.
Então, queridos, se você entendeu essa palavra e você receber no seu coração, você agora é tido como justo. Deus lhe declara justo. Paulo diz isso em Romanos 5, ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Através de quem? Através de Jesus. Então, receba isso por fé, querido. Quando você crê nisso, você é justificado, e então agora você recebe tudo que Jesus fez na cruz, todo o pagamento de Jesus na cruz, agora é seu por fé. Creia somente. Se você crê, então você será salvo. Eu gostaria, querido, de dizer para você que essa é uma oportunidade que está sendo oferecida a você por mim? Não, nunca foi por mim, é por Deus, porque foi Deus que enviou Jesus, Jesus que morreu na cruz, Jesus tornou-se pecado por você, para que você fosse feita a justiça de Deus. Então, querido, receba, é por fé. Quem crê, recebe esse presente de Deus. A justiça é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus. Seja justo no que Jesus fez na cruz no seu lugar. E assim, você pode ter a sua vida com Cristo, a sua vida em Deus, para todo sempre, eternamente, porque a justiça é eterna. Se você entendeu isso, querido, você é salvo pela fé. Então, querido, nesse instante, eu gostaria de fazer uma oração para você. Se você nunca teve Jesus, nunca teve uma aliança com Jesus, faça essa oração comigo. Se você está um pouco afastado dos caminhos do Senhor, faça essa oração comigo e volte para o Senhor, porque Ele tornou-se a sua justiça. Vamos orar então. Querido Deus, eu estou aqui, Senhor, intercedendo pelas pessoas que estão me ouvindo agora nesse instante, e peço que o Senhor toque nesses corações através do poder do seu Espírito, para que esses corações sejam abertos à sua palavra, ao Evangelho, à boa notícia da justiça de Deus em Cristo, e cada um dos ouvintes possam entender que o Senhor enviou seu Filho, que morreu naquela cruz, pagando o pecado deles, o meu pecado, o pecado de toda a raça humana, e que nós em Cristo nos tornamos a justiça de Deus. Senhor, toca nesses corações hoje, para que eles compreendam, e aqueles que estão afastados do Evangelho, afastados dos caminhos do Senhor, possam retornar, sabendo que o Senhor não está com raiva de ninguém, que o Senhor quer salvar todos eles, por isso enviou seu Filho. Então, Deus, aqueles também que talvez nunca ouviram a boa notícia, que estão ouvindo agora, estão agora diante dessa televisão, escutando a boa notícia da salvação em Cristo, possa fazer essa oração conosco e receber Jesus, ou seja, receber o que Ele fez na cruz, o pagamento que Ele fez lá na cruz no nosso lugar, receber o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, tendo, Senhor, hoje a certeza pela fé que são salvos, e assim poder estar com Cristo para todo sempre. Essa minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele próprio. Amém e amém. Amém, queridos?